Você já se perguntou qual farinha é melhor para controlar a diabetes? Pois é, nesse rápido vídeo eu quero comparar duas farinhas, a farinha de amêndoa e a farinha de amendoim. Duas alternativas muito boas, têm baixo teor de carboidrato, que vão te ajudar muito a controlar a diabetes e também a emagrecer de forma saudável. Enquanto essas duas farinhas, tanto a farinha de amêndoas quanto a farinha de amendoim, oferecem benefícios, elas também têm diferenças bem importantes em termos de custo, de perfil nutricional e de impacto glicêmico, que é a quantidade de açúcar que elas trazem para o seu corpo. Então vem comigo para você aprender mais e mais e controlar sua diabetes usando essas duas farinhas. E fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho um presente para você, hein? Então eu quero começar pela farinha de amêndoas. Vamos começar pelo perfil nutricional dela. A farinha de amêndoas, ela é feita de amêndoas moídas e ela tem um perfil nutricional rico e saudável. Para você ter uma ideia, em 100 gramas de farinha de amêndoas, você vai encontrar aproximadamente, olha só, calorias 600 quilocalorias, proteínas 21 gramas, gorduras saudáveis 54 gramas, mais da metade, carboidratos só 13 gramas, fibra 10 gramas. E quais que seriam os benefícios então para diabéticos? Primeiro, o baixo índice glicêmico. A farinha de amêndoas, ela possui um baixo índice glicêmico. Isso significa que ela não causa picos rápidos nos níveis de açúcar no sangue, que é muito bom para diabéticos. Segundo, ela é rica em fibras, ela tem 10% de fibras. E isso ajuda a retardar a digestão e também torna a absorção dos carboidratos dela muito mais lenta, auxiliando no controle do açúcar no sangue. Terceiro, ela é rica em gorduras saudáveis. A farinha de amêndoas, ela contém gorduras monoinsaturadas que são parecidas com a do azeite de oliva e que são muito benéficas para a saúde do coração e dos vasos sanguíneos, sendo muito importante para diabéticos, ajudando a proteger você de doenças cardiovasculares, derrames, infartos. Quais são as desvantagens da farinha de amêndoas? Olha, a única desvantagem dela é o custo dela, que é elevado. A farinha de amêndoas, ela é cara, no geral. Isso pode impedir o uso de muitas pessoas. Ela não é barata. Então agora eu quero falar para você de uma outra alternativa, que é a farinha de amendoim. Vamos começar pelo perfil nutricional dela. A farinha de amendoim, ela é feita de amendoins moídos e ela é uma alternativa bem mais acessível do que a farinha de amêndoas. Em 100 gramas de farinha de amendoim, você vai encontrar aproximadamente, olha só, calorias 327 quilocalorias, proteínas metade, 50 gramas, gordura 10 gramas, que é 10%, carboidratos 35 gramas, fibra 14 gramas. Então quais são os benefícios da farinha de amendoim para o diabético? Primeiro, ela é alta em proteínas, isso é muito bom. A farinha de amendoim, ela possui um teor de proteína bem elevado, mais do que 50%. Isso ajuda na saciedade, que é a sensação de ficar cheio por várias horas, e ajuda na construção e manutenção de massa muscular, que é essencial para o diabético porque aumenta o metabolismo. Segundo benefício é o custo mais baixo. É significativamente mais barata do que a farinha de amêndoas, então isso torna ela uma opção muito mais acessível para a maioria das pessoas. Terceira vantagem é uma boa fonte de fibras. Ela também tem um teor de fibras elevado, parecido com a farinha de amêndoas, e isso favorece o controle dos níveis glicêmicos no sangue, apesar que ela tem 3 vezes quase mais carboidrato que a farinha de amêndoas, mas é um carboidrato fibroso, bem menos agressivo. Então é importante para você que é diabético testar as quantidades quando for usar a farinha de amendoim para fazer alguma receita, tá? Teste com glicosímetro. E quais seriam as desvantagens da farinha de amendoim? Primeiro, ela é relativamente rica em carboidratos. Então, apesar de ser uma opção de baixo carboidrato no geral, a farinha de amendoim, ela possui mais carboidratos do que a farinha de amêndoas, tá? Cerca de 3 vezes mais.
Segundo, ela tem um potencial alergênico. O que significa isso? Tem pessoas que têm alergia a amendoim e essas pessoas devem evitar essa farinha, ok? Então, se a gente for fazer uma comparação do impacto glicêmico, para quem é diabético, o impacto glicêmico de um alimento é muito importante. E a farinha de amêndoas, ela possui um índice glicêmico muito mais baixo em comparação com a farinha de amendoim. Por outro lado, ela é mais cara. Então, é bem menos provável que a farinha de amêndoas cause picos de açúcar no sangue. Só que a diferença pode ser amenizada pelo seu alto teor de fibras que a farinha de amendoim possui, e isso ajuda a desacelerar a digestão dos carboidratos. A versatilidade na cozinha, Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Ambas as farinhas que eu falei aqui são versáteis e podem ser usadas em diversas receitas. Pode olhar aqui, pesquisar aqui no YouTube, na internet, desde pães, bolos, panquecas, biscoitos, tá? Para fugir do trigo, tem que fugir do trigo. E a farinha de amêndoas, ela é a melhor de todas, ok? Ela traz uma textura mais leve, enquanto a farinha de amendoim, ela pode adicionar um sabor mais robusto, mais intenso, e ela é excelente em receitas de bolos e também de alguns biscoitos. Então, só para a gente concluir, a escolha entre farinha de amêndoas e farinha de amendoim, ela vai depender das necessidades de cada um, de você que está me assistindo aqui, e também das restrições orçamentárias, no caso, a condição financeira de cada um. Se você tiver condição, a farinha de amêndoa é uma excelente opção para quem está disposto realmente a pagar mais por um índice glicêmico mais baixo e uma textura melhor, um alimento, no geral, de melhor qualidade. Só que a farinha de amendoim, ela oferece também um excelente valor nutricional, um custo muito mais acessível, tá? E é também uma boa opção para quem busca aí uma alimentação saudável, uma alimentação econômica e está dentro da alimentação inteligente. Então, ambas as farinhas têm o seu lugar, sim, na alimentação de um diabético, na alimentação inteligente, e podem e devem ser usadas de acordo com a preferência de cada um e com a resposta de cada um e também com a condição financeira de cada um. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta ele, compartilhe aqui nos grupos do WhatsApp, compartilhe aí com pessoas que você ama, tá? Dessa forma, nós podemos alcançar muito mais pessoas e ajudar a espalhar conhecimentos sobre saúde aqui nas redes sociais, tá certo? E para você, como eu falei, que assistiu esse vídeo aqui até o final, eu tenho um presente especial para você. Meu amigo, eu tenho uma mensagem aqui rápida, tá? Presta bem atenção, e um convite para você que está em busca de uma vida mais saudável e ativa, E eu sei que às vezes os seus níveis de energia, principalmente quem tem diabetes ou é obeso, está com um nível de energia baixo, você se sente para baixo, você já acorda sem ânimo, você está lutando aí para passar o seu dia a dia e precisa de ajuda. E é por isso que eu desenvolvi esse suplemento aqui, o Vita Q10. Ele foi desenhado, ele foi projetado para combater cansaço persistente e ajudar você a ter mais energia, vitalidade e resistência para suas atividades diárias. Então eu quero enviar a você uma amostra grátis do Vita Q10, tá bom? Completamente gratuita. Você vai precisar pagar apenas pelo frete. Então basta clicar no link aqui abaixo desse vídeo, clique agora, preencha o formulário que você vai receber, um formulário bem simples, curtinho, e conclua o seu pedido. Experimente o Vita Q10, experimente os efeitos no seu corpo. Coloca aqui nos comentários o que você sentiu, tá bom? Você vai receber na porta da sua casa. Então um forte abraço, te vejo no próximo vídeo, hein? Até lá, tchau, tchau.